Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Ei, vamos juntos! Vem comigo, vamos aí dominar essa banca, vamos responder a questões aí do Instituto Verbena, vamos gabaritar, vá, venha comigo, vá, vamos aí, eu, você e essa banca, vamos falar sobre tudo, né? Vamos começar a falar sobre alguns conteúdos presentes no seu edital e eu preciso, você precisa, a sua família precisa, o seu vizinho precisa, beleza? Que você domine isso aqui. Então vá, venha, vá, vamos aí, eu, você, verbena. O seguinte, nesta aula vamos responder algumas questões aí sobre interpretação de texto, certo? Polissemia, ambiguidade, comparação, inferência, gêneros textuais, tipos... Ei, vamos falar sobre tudo, tá? Sobre tudo. Beleza, então vem comigo. Eu já quero começar mostrando para você o seguinte, pedindo para você não confundir tipos de textos com gêneros textuais. Ei, não confunda jamais tipos de textos com gêneros textuais. Ei, não confunda jamais tipos de textos com gêneros textuais. Tipologia textual com gêneros textuais. Professor, o senhor nem se apresentou ainda, já tá, porque eu vou me apresentar. Ei, eu sou o professor Laércio Silva, certo? Eu sou o professor Laércio Silva, o seu professor de língua portuguesa, beleza? É importante que você me siga lá nas minhas redes sociais, @professor.laércio.silva. Agora que você já me conhece, não confunda jamais gêneros com tipos. Tipos textuais com gêneros textuais. Quando eu falo de tipologia textual, quando você ouvir falar sobre tipos de texto, tipos de texto. Deixa eu me organizar aqui para ficar bacana para você. Olha só. Quando você ouvir falar sobre tipologia textual, textual, você vai se lembrar dos seguintes tipos de textos. Veja, você vai lembrar que tipologia textual, nós temos o texto narrativo, é aquele texto que narra. Aquele texto que conta, certo? É aquele texto que tem personagens, beleza? É aquele texto em que o verbo está geralmente num pretérito perfeito, beleza? Ou num pretérito imperfeito, no passado, tá? É um texto narrativo. Narrativo é um tipo textual, tá? É um tipo de texto que busca narrar, contar algo que aconteceu, beleza? Então, narrativo. Geralmente, o verbo aqui, ele estará no pretérito. Pretérito. E você sabe que pretérito é a mesma coisa que passado. Se você não sabe, anote. Opa, pretérito é passado. Beleza? Então, geralmente, o texto narrativo, tá? Vai predominar o tempo pretérito, o passado. Aqui você vai ter personagens, beleza? Personagens. E como o texto é narrativo, você vai ter também aqui um narrador. Narrativo é um tipo textual. Vos apresento o texto narrativo. Beleza? Além disso, do texto narrativo, existe o texto descritivo. Texto descritivo. Nem me pergunte o que é, porque o próprio nome aí, o próprio nome aí já diz tudo, não é verdade? Professor, descritivo porque tá aí, né? Descritivo, tá aí, descrevendo aí, tá aí, né? O nome é autoexplicativo. Ele é descritivo porque ele descreve, ele vai descrever um ambiente, um lugar, uma pessoa. Rapaz, eu estou numa sala grande,
clara, né? As paredes pretas, o chão é branco. Eu estou descrevendo. Isso é um texto descritivo. Ele era alto, estava sorridente com a blusa. Isso é um texto descritivo. Não confunda descrição com narração. Isso é uma narração, ó. João foi ao mercado, quando ele chegou lá, ele encontrou o irmão que estava fazendo. Isso é eu estou narrando. Agora eu estou descrevendo. Beleza? Então, narração, texto narrativo é um tipo, texto descritivo é outro tipo de texto. Outro tipo textual é o texto injuntivo. Injuntivo. E injuntivo também é um tipo de texto. Beleza? Injuntivo também é um tipo de texto. Injuntivo. Injunção. Beleza? O texto injuntivo. Injunção. Então, o texto injuntivo também é um tipo de texto. Professor, que texto é esse? Injuntivo. É aquele texto que prescreve, aquele texto que ensina. Aquele texto que ensina você a fazer alguma coisa, certo? É aquele texto que dá instrução, que vai te instruir. Isso é um texto injuntivo. Por exemplo, quando você compra um celular, você não sabe manusear aquele celular. O que é que vem lá? O manual. Aquele manual, eu vos apresento. Opa, isso aqui é um texto injuntivo, esse manual, olha só. Porque ele vai me instruir, ele vai me auxiliar, me ajudar a manusear esse celular. Quando você compra um remédio, para você saber como tomar aquele remédio, você vai ler o quê? A bula, não é isso? A bula é um texto injuntivo. Isso é um texto injuntivo. É um texto que ensina você a fazer alguma coisa. Também é um tipo textual. Injuntivo é um tipo textual. Aqui você vai ver muito verbo no imperativo. Imperativo. Isso, dando ordem. Beleza? Conselho. Tá? Então, abra com cuidado, desligue dessa forma, ligue dessa... vire à esquerda, como é que eu faço para chegar na casa de Joana? Você anda aqui, ande no imperativo, vire à esquerda no imperativo, eu estou te instruindo e a predominância aqui é o verbo do imperativo. Depois vire à direita, depois ande mais um pouco, depois vire à esquerda de novo, dobre, já me perdi aí. Então veja que eu estou instruindo. Isso é um texto injuntivo. Quando você vai fazer um bolo, que você não sabe como se faz um bolo, né? Diga-se de passagem que eu gosto de bolo. Se você quiser. Quando você vai fazer um bolo, beleza? O que é que você faz aí? Você pesquisa. E aí lá tem. Coloque 2 ovos. Acrescente, sempre no imperativo. Acrescente. Mexa. Coloque para descansar. Isso é instrução, isso é texto injuntivo. Beleza. Além do texto injuntivo, nós temos também, que não é muito cobrado, mas é cobrado, o texto dialogal. O texto dialogal. Não me pergunte o que é, porque o nome ele já é auto-explicativo. Dialogar. O que é que ele faz? Dialogar, diálogo, né? Um diálogo, uma conversa. Certo? Então, texto dialogal, que também é um tipo textual aí, colocado por algumas gramáticas. O texto dialogal é um tipo de texto. Uma conversa, como é que você tá? Não, eu tô bem. Um fala, um pergunta, outro responde. Um fala, outro fala. Isso é um diálogo, um texto dialogal, uma conversa. Um diálogo, beleza? Isso é o texto, é o tipo de texto. Beleza? Eu não vou nem colocar nada do lado, porque você sabe o que é um diálogo, não sabe? E o último, e importantíssimo também, é o texto dissertativo, ele, o brabo, né? O texto dissertativo. O texto dissertativo, eu fecho com ele, tá? Porque ele merece aí um lugar de destaque lá no final. O texto dissertativo também é um tipo textual. Não me leve a mal. Dissertativo é um tipo textual. Dissertativo é um tipo textual. Dissertativo é um tipo textual. É aquele texto que você disserta.
beleza? Que você argumenta. Aquele texto que você escreve para persuadir alguém ou para informar. Aí eu quero que você entenda o seguinte, que o texto dissertativo, ele é dividido em dois. EI dividido em dois, ele é um texto dissertativo. Ele pode ser dissertativo, argumentativo, ou então ele pode ser um texto dissertativo expositivo. E aí, o texto dissertativo, ele pode ser classificado como argumentativo ou ele pode ser expositivo. Professor, qual é a diferença do argumentativo para o expositivo? A diferença é que o argumentativo, ele é escrito para convencer alguém de alguma coisa. Aqui no texto argumentativo é apresentado o ponto de vista do autor. Ponto de vista. Aqui você defende um ponto de vista no texto argumentativo. Poxa, eu sou a favor disso. Eu sou contra isso. É importante que isso aconteça. A violência cresce nos dias atuais. É meu ponto de vista. Agora eu vou provar que meu ponto de vista está certo. A violência até que diminuiu. É meu ponto de vista. Isso é um texto argumentativo. Beleza? O expositivo não. O expositivo, ele não vai defender ponto de vista nenhum. O expositivo, o teor dele aqui, sabe? O principal ponto dele aqui é informar. Essa é a diferença. O expositivo, ele não coloca opinião, beleza? Não tenta convencer ninguém de nada. Não vou colocar minha opinião porque ele é expositivo. Você apenas expõe informações. Você apresenta informações. No jornal acontece muito isso. Tanto é texto jornalístico aí, é o expositivo. Ó o William Bonner falando. Boa noite. Boa noite a todos. Morreu aí 10... morte não. Engarrafamento na cidade de Lusiânia. Houve um acidente, ele está informando. Beleza, isso é um texto informativo. Texto informativo. Cai o preço da gasolina. Ele está informando. Ele não coloca a opinião dele, ele só passa o... Isso é um texto expositivo. Vamos para as questões, isso aqui é um projeto de questões. Eu já passei aqui quase meia hora explicando para você porque é importante, né? Mas eu quero que você entenda o seguinte, ó. Eu não quero que você confunda tipologia textual. Esses são os tipos de textos. Tipologia textual estão aqui, ó. Esses são os tipos de textos. Não confunda com gêneros textuais, tá? Textuais. Não confunda tipo com gênero. Tipologia são apenas esses. Tipologia é limitado. Estão aqui os tipos de textos. Não confunda com gêneros. Gêneros, nós temos vários gêneros textuais. Vários, inúmeros. Beleza, conto, crônica, notícia. Nós temos vários. Mas tipologia, só temos esse aqui, ó. Só esse aqui. Então fique atento e domine a tipologia para você não confundir tipologia com gêneros textuais. Vamos aí para as questões. Beleza? Então vem comigo. Você entendeu isso, anotou tudo. Agora vem comigo nas questões. Os gêneros discursivos descritos acima são, respectivamente... Primeiro, preste atenção. Olha o que a questão diz. Os gêneros. A questão quer saber de gêneros. A questão não quer saber de tipo. A questão quer saber de gêneros. Aí veja o que diz aqui, ó. A número 1 é um gênero. 2 é um gênero. 3 é um gênero. 4 é um... Epa! A banca quer saber sobre gênero. E não sobre tipos. Então deixa eu analisar as questões. Antes de ler, eu já elimino aqui duas. Quer ver? Eu vou eliminar a letra A,
Porque injunção não é um gênero, injunção é um tipo. Vou eliminar a letra A. Lembra do injuntivo? E vou eliminar a letra D, porque a argumentação não é um gênero, a argumentação é um tipo. Ei, facilitei a minha vida, né? Facilitei a minha vida. Beleza? Agora só tem duas para analisar, certo? Só tem duas para eu fazer a análise. Vamos lá, olha só. É um gênero discursivo, eu já tenho aqui relato, eu vou ler, né, para cumprir tabela, né? Ó, é um gênero discursivo no qual são apresentadas as informações básicas, fatos, referentes ao acontecimento. Você começa a relatar, né, algo que aconteceu, você vai colocar ali, né, relatar, fazer um relatóriozinho ali do que aconteceu, fatos, né? Epa, é um relato. É um relato, pode ser qualquer um dos dois. É um gênero discursivo que surgiu com o advento da internet. Caracteriza-se por permitir uma comunicação escrita muito rápida. É, o e-mail, né? Os dois aqui são e-mails, tá aí a definição. Agora aqui vai diferenciar, não é isso? É um gênero discursivo em que o autor do texto se dirige a um interlocutor específico, né? Ele é específico, com o qual pretende estabelecer uma comunicação à distância. Uma comunicação à distância. É o diário ou carta pessoal? Ei, meu querido, minha querida, se ele quer estabelecer, se dirigir a um interlocutor específico, ele vai usar a carta pessoal, beleza? Ele quer manter comunicação à distância. Quem mantém essa comunicação à distância não é o diário, né? Não é o diário. Essa comunicação à distância aí é feita pelas cartas. Inclusive, né, você já enviou alguma carta esses dias, você tem esse hábito de enviar carta, conversa, né? Paramos de enviar cartas aí há uns verões atrás aí, né? Hoje em dia é zap. Manda um zap! Manda um zap, até o e-mail, ninguém mais manda um zap, né? Então tome aí, ó, gabarito. Letra B é o nosso gabarito. Vem comigo na questão 2. Já começa a perceber que a banca, o Instituto Verbena, gosta de trabalhar com conceito. Ela apresenta o conceito e pergunta, esse conceito pertence ao que aí? Né? Ela coloca assim, por exemplo, classe gramatical que nomeia os seres. Letra A, substantivo, adjetivo, gabarito, substantivo. Percebeu? Ela gosta de trabalhar com conceito. Ela coloca o conceito, né? Ela coloca a explicação, a definição e depois quer saber se você conhece aquele conceito. Então é importante você saber o conceito aí dos conteúdos presentes no seu edital. Você precisa saber o que é uma inferência, precisa saber o que é um gênero textual, porque a banca ela gosta de cobrar conceito. Tá aqui por meio das questões. Ó, olha o conceito. O conceito é o seguinte: é um gênero discursivo claramente argumentativo. Ele é argumentativo. Ele pertence ao tipo argumentativo. Se ele é argumentativo, eu já eliminaria logo aí o conto e o romance, porque o romance são narrativos, não é isso? É uma narrativa. Beleza? Pura narrativa. Mas vamos ver, ó. É um gênero discursivo claramente argumentativo que tem por objetivo expressar o ponto de vista. É o que, banca? Expressar o ponto de vista. E só nessa expressão você já sabe o gabarito, puxa. Se vai expressar o ponto de vista, né? Não vai ser um conto. O conto é uma narrativa curta. Coloque aí, Val. Narrativa curta. É uma narrativa curta. Você vai contar o que aconteceu. Existem vários tipos de contos. O conto de fada, o conto de terror, certo? Então existem alguns tipos de contos aí, beleza? E o conto é uma narrativa curta. É um texto aí que tem introdução, desenvolvimento, conclusão, tem personagens nesse texto, mas ele é uma narrativa curta. Ele não é argumentativo.
Em um conto, o autor do conto, ele não vai expressar ponto de vista. Até porque conto não é um texto para se expressar ponto de vista. Eu tenho certeza que quando você viu a expressão ponto de vista, você vê, poxa, ponto de vista é artigo de opinião. Porque o gênero textual que a gente coloca a nossa opinião, só pode ser ele, artigo de opinião. É por isso que o nome é artigo de opinião. Porque você... Não é verdade? É aí, olha o nome, artigo de opinião, porque você coloca o seu ponto de vista, você coloca a sua opinião. Não vacile não. Artigo de opinião, você coloca a sua opinião. Gabarito, viu? Gabarito, letra B é o nosso gabarito. O romance, já viu aqueles livros grandes? Aquilo é um romance. Romance é uma narrativa longa. Diferente do conto, que é uma narrativa curta, o romance é uma narrativa longa. Aqueles livros grandões, que a professora pedia para você ler. Leia o livro lá, leia esse livro, Dom Casmurro. Lembra daquele, Aquilo era um romance, um romance. Beleza? É uma narrativa longa. Tem vários espaços. Beleza? Vários personagens, vários enredos. Então, narrativa longa, tá? O artigo de opinião é um texto que você coloca a sua opinião. E a resenha é o seguinte, vou falar de resenha, que essa banca gosta da resenha. A resenha. Não confunda a resenha com resumo. Não confunda a resenha com resumo. A resenha é um texto crítico que faz uma crítica, tá? Tem gente que fala assim, faça uma resenha crítica, isso é redundância, porque se é resenha, é crítica, beleza? E quando eu falo de crítica, não é só falar mal não, beleza? Crítica pode ser positiva, pode ser... Então, a resenha é um resumo crítico, vou colocar aqui, resumo crítico, É um resumo crítico sobre uma obra. Presta atenção, resumo crítico. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui faz você diferenciar a resenha do resumo. A resenha, ela é um resumo crítico. Se é crítico, eu posso colocar a minha opinião. Eu posso ir escrevendo e colocando aquilo que é positivo, aquilo que é negativo. Eu posso colocar, ao decorrer da resenha, eu posso dizer se vale a pena você ler ou não. Se vale a pena você assistir ou não. Então eu posso ir fazendo essas críticas aí. É um resumo crítico sobre uma obra. Outra coisa. A resenha, quando você vê um texto lá fazendo uma crítica sobre um livro, um filme, beleza? Isso é uma peça teatral, isso geralmente é uma resenha. Na resenha, o resenhista, aquele que resenha, ele coloca o ponto de vista, a opinião dele. Não vou colocar, ponto de vista. Então, resenha é um resumo crítico de uma obra geralmente famosa. Então, vamos dizer que eu comprei um celular, esse celular é novo. Poxa, eu vou fazer uma resenha aqui desse celular, Vou falar tudo que ele tem aqui, depois eu vou colocar os pontos positivos e pontos negativos. Isso é uma resenha em que você pode colocar a sua opinião. Já no resumo, você não coloca a sua opinião. O resumo, a pessoa que escreve um resumo não pode fazer crítica, tem que tirar as partes mais importantes apenas. Beleza? Sem fazer crítica, sem colocar ponto de vista. O resumo não apresenta ponto de vista. Então faça o resumo desse texto. Você pega as partes mais importantes do texto e coloca lá, copiar e colar. Poxa, mas eu acho... Não, mas eu não posso colocar, porque é resumo. O resumo você não coloca o seu ponto de vista. Você não coloca a sua opinião no resumo. Na resenha você coloca. Na resenha você pode colocar. Beleza? Então, terminei de escrever minha resenha, porque na resenha tem um resumo também, não é isso? Você faz um resumo lá, acontece isso no filme, mas eu não gostei disso, Aí eu gostei disso.
Ó, vale a pena você... Isso é uma resenha, beleza? Uma resenha. No resumo, você não pode fazer isso. Beleza? Então não confunda resenha com resumo. Vem comigo. Vamos aí, o gabarito foi a letra B. Ó... Com base nos aspectos estruturais, funcionais e contextuais que marcam um determinado gênero textual, o texto 1 exemplifica, mais uma vez, olha aqui um exemplo de texto, ó. Em Perdida, adaptação cinematográfica do livro homônimo de Karina Ricci, Sofia é uma garota moderna, independente. Mas quando o assunto é amor, os únicos romances da sua vida são aqueles do universo literário. Após utilizar um celular emprestado, algo misterioso acontece e ela é transportada. Perceba que... Lembra quando você... Eu vou falar aqui das questões. Ó, verbete. Não é verbete. Verbete você encontra principalmente no dicionário. No dicionário. Né? Aquela explicação, você quer saber a definição de uma palavra? Vai lá no dicionário. Aquela explicação lá é um verbete. Verbete é um pedacinho de texto que serve para dar a definição de alguma coisa. A definição de uma palavra, a explicação. Isso é um verbete. Você encontra sobretudo aí nas enciclopédias, aí no dicionário, tá? Nas enciclopédias aí você encontra o verbete. Beleza? Editorial. Você gosta de ler jornal, né? Editorial é um texto argumentativo. Geralmente ele fica lá no início do jornal, certo? Fica lá assim, ó, editorial. Beleza? Editorial é o posicionamento da equipe jornalística, certo? Sobre os assuntos ali tratados. Então, opinião, posicionamento de uma equipe. Vou colocar assim. Beleza? De uma equipe. Posicionamento de uma equipe. Posicionamento de uma equipe. Beleza? Então é a posição, o ponto de vista de um grupo, de uma instituição. Então, editorial. Vamos dizer que o Globo, né? Vamos dizer aí a Revista Veja. A Revista Veja lança aí uma matéria, mas ela coloca lá, antes de você ler, coloca editorial, que é o ponto de vista daquela equipe, né? Ó, nós pensamos assim, assim. É um texto argumentativo. É o posicionamento de um grupo, de uma instituição. Geralmente vem no início, na capa lá do jornal. Editorial. Ou então, opinião, certo? Opinião da empresa. Opinião, pode vir com um nome diferente, não deixa de ser editorial. Beleza, perceba que isso aqui não é um editorial. Não é um editorial. Romance, você já viu que romance, né? Romance é um texto, uma narrativa longa. Lembra antigamente, quando você assistia DVD, você comprava lá, aí você ia lá, você via a capa, eu escolhia pela capa, né? Você ouviu o cara lá, fortão, com a... Opa, esse aqui é bom, certo? Isso aqui deve ser massa. Aí você ouvia um cara franzino, não, isso aqui não, acho que não presta não. Mas você ia lá atrás e lia, deixa eu ver o que é que acontece nesse filme. Lembra que você fazia isso? Deixa eu ver o que acontece nesse filme. Aí você começa a ler, poxa, acontece... Aquilo ali é uma sinopse. Né? A sinopse antecipa os principais acontecimentos do filme. Aí, pela leitura da sinopse, você vai, poxa, parece bom. Isso aqui é uma sinopse. Isso aqui é uma sinopse. Antecipa os acontecimentos de um filme, de um livro. Então eu tenho certeza que você marcou o gênero aqui, sinopse, eu tenho certeza. Beleza? Veja esse texto. Eu não vou ler tudo aqui, né? Porque eu sei que você já leu, mas eu vou aqui rapidinho pra gente ver. Ailton nasceu na região do Vale do Rio Doce, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade da extração mineira. Neste livro... Opa, tá falando sobre um livro aqui, ó.
O líder indígena critica a ideia de humanidade como algo separado da natureza. Uma humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô. Essa premissa estaria na origem do desastre socioambiental de nossa era, o chamado antropoceno. É daí que a resistência... Eu não vou ler tudo, porque eu sei que você já tem uma base aí. Certo? Aí aqui, ó. Desde seu inesquecível discurso na Assembleia Constituinte em 87, quando pintou o rosto com a tinta preta. Aí nós temos aqui o restante do texto. Beleza? Para protestar contra indígenas, se destaca esse camarada aí, meu inglês, ele se destaca como um dos mais originais e importantes pensadores brasileiros. Aqui já entrou a opinião da pessoa. Vamos aqui, ó. O texto possui marcadores discursivos que o classificam como. Você viu que fala sobre um livro, não é isso? E quem fala de obras assim, quem é? Eu sei que você marcou resenha. Né? Perceba que esse texto traz aí algumas partes do livro, beleza? Mas também traz a opinião do autor aí. Então não pode ser resumo, tem resumo aqui? Não tem resumo, não tem nem... Então gabarito aqui é resenha. Eu vou falar um pouco sobre os outros aqui rapidinho. Não é discurso, você conhece o discurso? Principalmente num tempo político, né? Eu prometo! Vou dar um discurso aqui. Pessoal, reúne aqui que eu vou dar um discurso. Feliz, adeus, ano velho. Feliz ano novo. Isso é onde a pessoa levanta e vai fazer um discurso. Eu sei que isso aqui você conhece. Beleza. Mas eu quero falar sobre isso aqui, ó. Crônica, um texto, um gênero bastante cobrado. A crônica é um texto que pertence ao tipo narrativo. E aqui trabalha com acontecimentos do dia. A crônica, ela é inspirada, a crônica, ela é inspirada em acontecimentos do cotidiano, do dia a dia. Toda crônica, ela começa com algo ali do dia, corriqueiro, algo que costuma acontecer. Tanto é que na crônica, você vai perceber personagens do dia a dia. E aí, a crônica, a base dela, o conceito mais importante que você precisa saber é que a crônica... ela vai trabalhar com acontecimentos do dia, inspirado em acontecimentos do dia a dia, do cotidiano. É por isso que aqui aparecem personagens do dia a dia. Coloque aí do lado, ó, personagens do dia a dia. Por exemplo, o que acontece no dia a dia? Acontece de a pessoa acordar, pegar o ônibus e trabalhar. Então aí muitas vezes, ó... vamos dizer que o cronista, quem escreve crônica é cronista. O cronista vai escrever uma dessas situações, né? Ele vai chegar no ônibus, de repente ele vê uma senhora em pé e um jovem sentado. Quando a senhora chega perto do jovem, o jovem finge que está dormindo. Esse jovem não é você não, você nunca fez isso não, né? O jovem finge que estava dormindo. Opa, o cronista percebe aquilo ali, ó. Poxa, eu vou tratar um assunto com base nesse acontecimento. Ele começa a escrever uma crônica com base naquele acontecimento. Aí quais são os personagens aí que acontecem? O trabalhador do dia a dia, o motorista, certo? Aí no dia a dia você tá passando e vê uma pessoa, um mendigo pedindo uma esmola. Opa, o cronista, opa, daqui dá para sair uma crônica, vou tratar um assunto bacana. Então a crônica são textos que trabalham com assuntos do dia a dia. Existem várias crônicas. Existem crônicas que acontecem dentro do quarto, né? A pessoa tá lá no quarto, de repente, né, acontece algo e a pessoa começa a escrever. Existe uma crônica que eu esqueci o título dela. Eu esqueço sempre nas minhas aulas, eu gosto dessa crônica e eu esqueço. É uma crônica que o pai tá viajando, certo? E ele manda pra filha, filha, uma mensagem: estou com saudade de você. E a filha responde: ah, pai, eu também estou de saudade com você. Ela responde: eu estou de saudade com você. Então isso é usado
para escrever esse acontecimentozinho, dar início a uma crônica. Coisas do dia a dia, beleza? Não se esqueça disso. E fichamento, você já fez aí alguma vez? Fichamento aí é organização dentro de ficha, né? Você vai fazer armazenamento de informações dentro de um fichamento, numa ficha. Dificilmente esse gênero textual cai em provas e está aqui, né, nessa questão. Vem comigo, ó. Sem palavras, vamos ler. Má colocação em exame de leitura mostra atraso do Brasil em alfabetização. O Brasil saiu mal, a prova internacional que avalia o desempenho da alfabetização em alunos do 4º ou do 5º ano no ensino fundamental, etapa em que a capacidade de leitura e interpretação de textos já deveria estar consolidada. Com 409 pontos, ficamos à frente apenas de Irã, Jordânia, Egito. Nossos alunos só foram capazes de compreender textos fáceis, né? Coitado. Em questões mais sofisticadas, fracassaram. As desigualdades de sempre também se mostram presentes. Crianças de famílias mais ricas se saem melhor do que as de estratos pobres, assim como meninas em relação a meninos, e brancos e amarelos ante negros e pardos. Perceba que isso aqui é um texto aqui que fala sobre o fracasso aí, mas vamos entender aqui, ó. O título, Sem Palavras, recorre ao mecanismo de produção de sentido da polissemia. Professor, o que é polissemia? Poli, vários, semia, sentido. Então, polissemia é uma palavra que apresenta mais de um sentido. Beleza? Por exemplo, manga, manga, manga. Manga. A manga está rasgada. Ele chupou a manga. Perceba que manga pode ser manga de blusa ou pode ser a manga fruta. Então manga é uma palavra polissêmica, depende muito do contexto, não é isso? Então manga é polissêmica, dependendo do contexto. Então manga é uma palavra polissêmica. Beleza. Cabeça, né? Cabeça do dedo, né? Ele é o cabeça da turma. Percebeu que a palavra cabeça é polissêmica, né? Mais de um sentido. Uma única palavra com mais de um... Isso é polissemia. Mas não é o que acontece aqui no texto. Então você já elimina a polissemia, beleza? Elimine aí. Ambiguidade. Ambiguidade é duplo sentido. E ambiguidade é duplo sentido. É uma informação, uma expressão que pode apresentar mais de um sentido. Por exemplo, o porco do seu tio morreu? O porco do seu tio morreu? Ei, o porco do seu tio morreu? Perceba que há um duplo sentido aqui. Professor, o senhor está falando de quê? Do porco, o animalzinho do meu tio? Ou o senhor está falando do porco, o animal do meu tio? É aquele animalzinho que está lá, né, no chiqueiro? Ou o senhor está falando que o meu tio é porco? Aqui há uma ambiguidade. Fala assim, ei, como é que vai a cachorra da sua irmã? É uma frase essa aqui, ó, né? Ei, como é que vai a cachorra da sua irmã? Né? Uma frase que os professores usam muito. A cachorra da sua irmã. Aí dependendo aqui, ó, pode causar duplo sentido, né? Não sabe se tá falando da cachorra, o animalzinho da irmã, ou se está chamando a irmã da pessoa de cachorro. Então, isso aqui é ambiguidade. Ei, ambiguidade. Não é o que acontece aqui, não é ambiguidade. Beleza. Inferência. Inferência tem a ver com interpretação de texto. Inferência tem a ver com interpretação de texto. Beleza? Interpretação de texto, inferência tem a ver com interpretação. Como assim, professor? Veja. Veja aqui, ó. Veja. Quer ver? Vou colocar aqui para você ver. Deixa eu apagar isso aqui. Inferência tem a ver com
Interpretação. Interpretação de texto. Sempre que você ouvir falar sobre inferência, certo? É porque está sendo cobrado interpretação de texto. E o que é interpretação? Interpretar é você pressupor, é você deduzir, é você reconhecer uma informação que não está expressa no texto. E interpretar é você tirar uma informação que não está expressa no texto. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, todo baiano é rico. Ponto. O professor é baiano. Né? Ó, todo baiano é rico. Ponto. O professor é baiano. Infere-se, portanto, que... Olha só, infere-se, portanto, que... Letra A. O professor é pobre. Letra B. O professor é baiano. Certo? Deixa eu apagar esse baiano aqui e colocar outra coisa. Ó, essa informação já está lá explícita. Tá? O professor é pobre. O professor é feliz. Letra C. O professor é rico, né? A, B, C, ó. Todo baiano é rico. O professor é baiano. Infere-se que o professor é pobre, o professor é feliz, o professor é rico. É a letra C, é o gabarito, não é isso? Porque, ó, é uma inferência, é uma dedução. Poxa, ó, se todo baiano é rico e o professor é baiano, poxa, então quer dizer que o professor... Isso é inferência. Isso é interpretação de texto. Sabe quem faz isso muito? É o juiz. O juiz faz muito isso. O juiz não estava lá no dia do crime. Ele estava? Não estava. Certo? Então ele começa a ouvir. Ouvir o advogado, ouvir testemunha, certo? Ouvir acusado. E ele vai fazer inferência. Ele vai interpretar, certo? Para colher uma informação, certo? Para chegar aí a um resultado justo. Beleza? Para dar uma informação que o texto permite ele dar. Mas não é o gabarito, não é inferência. E aí, o gabarito é ironia. Então, sem palavras, nós temos aí uma ironia. O texto está ironizando, beleza? Ironia. Ironia é sarcasmo. Sarcasmo, isso é ironia. Quer ver? Rapaz, o Brasil tá uma beleza. O Brasil tá uma beleza, né? O Brasil tá uma beleza. Né? O pessoal passando fome, né? O desemprego tá aí a todo vapor. Isso é uma ironia. Então, ironia é sarcasmo. É você dizer aquilo que é contrário ao que você pensa. Isso é ironia. Vamos avançar. Eu coloquei só os dois aqui. Você já leu o texto todo, é importante que você tenha lido o texto todo. Ó. No segundo parágrafo do texto, ao comparar a entrega do recibo da Idade Média com o uso do cartão na atualidade, o texto visa garantir e isso é uma questão de interpretação de texto. Para você responder essa questão, você precisa fazer o quê? Inferência. Você precisa deduzir. Sabe por quê? Porque isso aqui não é uma questão de compreensão textual. Questão de compreensão textual, a resposta está no texto. Quer ver? João foi para a escola. De acordo com o texto, quem foi para a escola? A resposta está lá no texto. Isso é compreensão textual. Né, João? Agora aqui não, é uma informação que não está no texto. Você precisa fazer inferência. Você precisa ler e ver qual é a resposta com base nas informações explícitas. Ó, no segundo parágrafo do texto, ao comparar a entrega do recibo na Idade Média com o uso do cartão na atualidade, o texto visa garantir Vamos ver.
Vamos ler só, eu coloquei aqui na apresentação do slide só os 2 primeiros parágrafos. Beleza? Coloquei só os 2 primeiros, mas você tem um texto todo no seu material. No início da civilização, o comércio era na base do escambo, ou seja, na troca de mercadorias. Só no século 7 a.C. que surgiram as primeiras moedas feitas de ouro e prata. A princípio, essas peças eram fabricadas em processos manuais e muito rudimentares, mas já refletiam a mentalidade e cultura do povo da época. Durante a Idade Média, surgiu o costume de guardar as moedas com ourives e, como garantia, era entregue um recibo. Era bem parecido com o processo que acontece hoje quando depositamos o dinheiro no banco e depois usamos o cartão para resgatar. Aos poucos, esses comprovantes passaram a ser usados para efetuar pagamentos, circulando no comércio e dando origem à moeda de papel. Veja, no segundo parágrafo do texto, ao comparar a entrega do recibo na Idade Média com o uso do cartão na atualidade, o texto visa a garantia. Perceba que essa informação não está explícita. Você não vai achar essa informação pesquisando no que está escrito. É uma informação que para você descobrir ela, você precisa fazer inferência. Você precisa interpretar. Interpretar. Beleza? Então interprete para você saber, poxa, eu entendi aqui, então ele quis dizer isso, né? O texto quis visar, beleza? O texto quis garantir isso com essa comparação. Vamos ver até onde o texto nos permite. Letra A. O texto visa garantir a efetivação de uma crítica ao processo rudimentar praticado na Idade Média. Não é isso que dá para inferir, não é isso que dá para deduzir. Né? Pelo que nós lemos aí, o objetivo dessa comparação entre a Idade Média e o tempo atual não é para criticar, não. O processo praticado não é. O objetivo do autor não foi esse. Eu li aqui e pelas informações não é isso que ele quer fazer. Não é criticar, eu vou riscar aqui. Percepção do leitor quanto à superioridade da tecnologia atual. Não, também não é isso, não é isso. Durante a Idade Média, surgiu o costume de guardar as moedas com ourives e como garantia era entregue. Ele veio mostrar esse processo aí de evolução. Não foi de mostrar a superioridade, em momento nenhum nós vemos essa informação aí. Associação entre duas ideias pouco associável? Não, também não. E gabarito é a letra D. Compreensão integral do que está sendo explicado. Quando o autor desse texto, ele vai lá na Idade Média, certo? E compara, ele mostra que ele conhece o assunto de forma integral. Né? Ele se aprofundou, beleza? Então, compreensão integral, o texto aí visa garantir essa compreensão integral do assunto que está sendo explicado. Poxa, ele sabe como foi na Idade Média e sabe, ele conhece de fato, então é possível inferir, é possível entender, compreender que o gabarito é a letra D, é o nosso gabarito. Olha aqui, questão de interpretação de texto, ou seja, tem de fazer inferência. A resposta não está no texto. Você vai precisar deduzir com as informações que o texto lhe dá. Quer ver? Você concorda? Devagar se vai longe. Vamos ver o que diz a questão. No texto 2, a mensagem devagar se vai longe ensina que é preciso. Vamos ver a letra D. É esperar sentado? Não é isso que o texto quis dizer, né? Embora o texto não fale o que é que ele quer dizer, mas não é isso que nós entendemos. O texto não nos permite entender isso aqui, ó. Que esperar sentado. Não, pelo contrário, tem que esperar, tem que ir, mesmo que seja devagar. Continuar andando. Letra C. Manter a mesma velocidade para alcançar o alvo. Não fala de manter velocidade, né? Devagar.
Porque se a pessoa estiver indo rápido, aí vai manter indo rápido. Não, não está falando de manter velocidade. Está falando que devagar se vai longe. Não é a letra C. Correr o tempo todo a fim de conquistar sonhos. Pelo contrário, não é correr, é devagar. E letra A, desacelerar o ritmo de vida e aproveitá-la mais. Meu querido. Letra A é o nosso gabarito. Desacelerar, viu? Desacelerar o ritmo, tá? É devagar que se vai longe. Beleza, letra A é o gabarito. Quem vive de presente é museu. Quem vive de presente é museu. No enunciado da mensagem escrita, qual recurso linguístico foi usado na construção de sentido da palavra presente? Polissemia, comparação, citação, antítese. Antítese são palavras contrárias, né? Palavras contrárias, palavras com sentidos opostos. Palavras contrárias. Palavras contrárias. Isso é antítese. Por exemplo, bem, mal. Noite, dia. Felicidade, tristeza. Isso é antítese. Ah? Amor, ódio. Isso é antítese. Beleza. Citação, você sabe, é quando você cita. Pega algo de outro autor e coloca no seu texto. Aí você coloca entre aspas. Perceba que não tem citação aqui. Tá? Não tem antítese também. Presente, passado. Não tem antítese. Beleza? Comparação, não está comparando nada. Gabarito é polissemia, que você já sabe que polissemia, né? Palavras aí que pode ter mais de um sentido. Aqui é uma polissemia, tá? Presente, mas que presente é? Né? É o presente aquele que você ganha, é o presente tempo. É uma polissemia, você precisa se adequar ao contexto para ver. E aí, letra A é o nosso gabarito. Qual a alternativa que contém um recurso da ambiguidade? Ambiguidade é o quê? Isso, dupla interpretação, um texto que permite duplo sentido. O cartão chegou ontem, não tem ambiguidade. Ele não disse nada, não tem ambiguidade. O cliente viu o incêndio do prédio. Opa, tem ambiguidade aqui, ó. Ele estava no prédio e viu o incêndio de cima do prédio? Ou ele viu que o prédio estava pegando fogo? O cliente viu o incêndio do prédio. Como assim? Ele estava no prédio e viu? Ou ele estava fora do prédio e viu o prédio sendo incendiado? Aqui há uma ambiguidade. Letra C é o nosso gabarito. Questão 10. Há recurso da ambiguidade em ela chegou atrasada, mais uma vez, Não tem ambiguidade aqui. Não tem. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Não tem ambiguidade. Ela esteve ocupada durante toda a tarde. Não tem ambiguidade. Maria encontrou a dona da loja com a sua irmã. Poxa, quem foi que estava com a irmã? Foi Maria ou foi a dona da loja? Porque Maria encontrou a dona da loja com a sua irmã. Mas quem estava com a irmã? Maria ou a dona da... Ei, ambiguidade, viu? Gabarito, letra D é o nosso gabarito. Beleza, essa aula ficou um pouco extensa, né? Eu tive até que correr um pouco mais no finalzinho aí, beleza? Mas o padrão de aula vai ser aí meia hora, tá? No máximo 40 minutos, tá? 35, 40 minutos no máximo. Beleza? Essa ficou um pouco extensa, mas qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou sanar a sua dúvida. Tamo junto, vamos junto. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima, viu?